Bom, aqui eu tenho a continuação do vídeo de branches, né? Que é basicamente o uso do comando git rebase. E aqui eu vou dar continuidade ao progresso lá, né? E qual é a diferença agora, né? Aqui eu fiz 4 commits. Esses 4 commits mostram que este daqui é o commit da nuvem, né? Então, origin main, no caso, é o commit que está apontando para a nuvem. Então, a nuvem está nesse estado. E localmente, na cabeça, né, eu fiz 4 mudanças, certo? Fiz 4 mudanças. Uma delas eu tenho essa descrição, esta, e por último, essa descrição. 4 hashes diferentes. E vamos observar aqui, um do lado do outro, né? Como é que isso se comporta. Primeiramente, primeiramente, eu tenho aqui o commit 1e, né? O commit 1e, ele é o primeiro. Só que aqui, ó, como o log ele mostra do presente ao passado, aqui tá mostrando do passado para o presente. Então aqui tá invertido, né? Invertido. O primeiro commit que eu fiz foi add pipewire pulse às 14h11, que tá aqui. Então eu vou pegando de baixo invertido, né? Então o commit mais recente é este aqui e aqui o commit mais recente. Então de baixo para cima eu vou indo pro passado, certo? E aqui de cima para baixo eu vou indo pro passado. Então tem que tomar cuidado com essa ordem aqui, né? A ordem ela tá invertida. Eu nem sei se eu tenho como dar rebase de forma a considerar a mesma ordem do log. Desculpa. Mas o fato é que o passado, o mais recente é o primeiro aqui, e aqui o mais recente é o último. Então, o passado vai indo de baixo pra cima aqui, tá? Então aqui, ó, tem o último commit. E aqui tem, quer dizer, aqui tem o commit mais recente. E aqui tem o commit mais antigo. Então, primeiramente eu estou dando o comando pick de forma interativa ao rebase, certo? Eu não sei como é que faz isso no terminal ainda, mas resumidamente, né, aqui o pick vai usar o commit. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, com relação ao commit 1EC, se eu der o pick nele, ele vai restaurar, ele vai preservar o estado dele, né? Então, ele vai ficar separado como um commit separado. Se eu der pick em 2 commits, vão ser 2 commits separados. Agora, qual é a dúvida atual? Por exemplo, e se eu der pick squash, como é que vai ficar? Entende? Esse é minha dúvida. Então, vamos lá. Aqui pode errar porque são mudanças simples, né? São mudanças que eu fiz simples, eu vou até... não vou fazer nada não. Eu pensei em anotar esses textos aqui, mas eu... faz diferente, vou só abrir esse... Desculpa. Vou só abrir o CaliDraw aqui. Imprimir aqui a ordem original, né? Vou deixar aqui salvo. Beleza. Então, por exemplo, aqui eu quero ver as mudanças. Eu quero ver as mudanças de um mesmo escopo. Então, o Anicli, ele é um escopo, Hyper e Fish é outro, Pagerless é outro, Pipewire Pulse é outro. Mas aqui, ó, Hyperland Defaults é a instalação. Aqui mesma coisa. Então, esses dois aqui, ó,
diz respeito à instalação do wizard do Hyperland do Arch Linux. Então, remove hyper e fish and fish folders before seeing linking each one. Então, a minha intenção, primeiramente, é o que? Eu quero juntar esses dois commits. Porque assim, ó, vamos supor que eu junte os 4 em um pick e 3 squashes, que é juntar os 4. Qual o problema disso? O problema é que o escopo aqui é diferente, ó. Aqui eu tô operando sobre os commits que alteram coisas relacionadas ao wizard do Hyperland do Arch Linux. Então, minha intenção é fazer o quê? É dar o squash nesses dois. E para dar o squash nesses dois, eu preciso dar pick em um e squash em outro. Então, como a gente sabe que o IS é o commit mais antigo, né? Aqui o primeiro é o commit mais antigo. Certo? Então, como é que eu vou fazer aqui para alterar isso daqui, né? Eu vou dar o... Vou ver se vai funcionar, né? Eu vou dar o squash em 1. Certo? O que acontece aqui? Ele vai tentar... Talvez, né? Não sei se ele junta de cima para baixo ou de baixo para cima. Aí que tá o problema. Então ele está dizendo que vai juntar no commit anterior. E o que é o commit anterior? O commit anterior é indo para baixo aqui, né? Como esse commit IEC já é o anterior, eu tô dando squash nele mesmo. Não tem anterior a ele, né? Então o anterior é para cima. Eu vou dar undo aqui e vou dar squash aqui. Aí eu acredito que ele vai fazer o esforço para juntar com este daqui de cima, né? Acho que é isso. Se tivesse outro squash aqui embaixo, mesma coisa, vai juntando com o de cima. Então, por exemplo, eu quero manter esses dois commits separados e quero juntar esses dois. Então, eu estou revisando a cadeia de commits que eu fiz, correto? Aqui são 4 commits, mas como eu identifiquei que 2 são do mesmo escopo... Não, na verdade, é este daqui e este daqui, né? Não, é esses dois daqui, ó. Eu acabei dando highlight nos errados. Porque essa inversão do interativo acaba bugando minha mente. Então, os dois do início são os dois do final no gitlog, né? São dois do final no gitlog. Eu não sei se tem como inverter, inclusive, o gitlog, né? Mas enfim. Seria até bom. Então, vou colocar aqui print inverted gitlog. Gitlog reverse. Gitlog reverse. Gitlog reverse. Eu digitei o que aqui em cima? Reverse. Ah, o gráfico e o reverse não podem ser imprimidos. Entendi. Então aqui tá com o reverse, né? Mas ele não tá o reverse aqui, né? Porque ele não tá imprimindo a head. Ó, dia 14. Não, não tá sim. Pera. Mas cadê os... Aqui eu fiz meia-noite. Mas ele não tá mostrando tudo de fato. Eu não sei porquê. Mas vamos... Perdão. Vamos adiantar aqui. Então aqui é o mais recente e aqui é o mais recente. Vamos lá, fixa isso na cabeça, né? Fixa que o mais recente aqui é o último e o mais recente aqui é o primeiro. Então eu tô juntando os dois últimos, ou seja, os dois primeiros aqui. Tem que inverter, né? Tentando fazer essa junção do commit
o penúltimo do mais antigo, né? Com o mais antigo. Que seria o IEC, né? O mais antigo é o IEC, né? Isso. Mais antigo. Eu escolho o mais antigo e junto o posterior a ele. Que no caso é assim, né? Porque a descrição aqui, né? Tá dizendo que ele junta com o commit anterior. Então, se eu juntar este, se eu der squash neste, ele vai tentar ir pra cima. Eu não quero dar squash nesses dois últimos aqui, só nos dois mais antigos. Então eu vou dar o squash aqui neste código. Vamos ver se vai funcionar, né? Eu tô testando aqui ao vivo. Se der algum erro, eu vou mostrar. Beleza. Então vamos tentar fazer esse esforço aqui. Só que... É porque o rebase que eu dei, ele não deu squash nos 4. Em 3 dos 4. Ele deu squash em 1 dos 4, né? Com o anterior. Então, eu acredito que na hora de empurrar, em vez de ter 4 commits, vão ter 3. E não um só. Porque eu não dei squash. Então aqui, ó. É tudo comentário, vamos deletando, né? Isso daqui que importa. Ó. Add Pipewire Pulse. Então aqui, vou colocar o Chore Refactor Hyperlink Related Depths on Arch Linux Setup. Aqui, digita errado. Ok. Então aí de fato, vamos ler o resumo aqui, né? Ele vai dar o... Aqui ele tá dizendo que ele vai... Ele só repetiu o que a gente tinha feito lá, né? Ele repetiu o que foi feito no editor passado, no prompt passado. Então vamos lá. Vamos dar kit aqui. E aí aqui, ó, perceba que são 4 commits. Na minha cabeça, se eu tiver certo, vão ser 3. Olá, 3 commits. Então, aquele commit que era relacionado a 2 mudanças, eu mudei o passado, a hierarquia do passado, e falei, não, esses dois aqui, ó, pode juntar. Então ele sempre vai juntar de baixo pra cima, de baixo pra cima. O mais recente é o mais de baixo, então ele junta de baixo pra cima. Ele juntou de baixo com o mais antigo possível na cadeia. Então eu posso dar pick, squash, pick, pick. Não é isso? Então aqui, ó, o pick do mais recente, pick do penúltimo e squash dos dois últimos em um hash mais atualizado. Então aqui, ó, ele deu uma nova mensagem, um novo hash, manteve o horário. Olha que legal, eu não sabia que ele mantinha o horário. Tá bom. E pegou os commit messages dos commits antigos. Que inclusive eu poderia mudar, né? Tá, no segundo prompt, essa opção foi aberta pra mim. Então eu vou lá e dou o git push. Vamos ver aqui como é que tá o .files. Ops. Ó. Aqui eu vou subir 3 commits, né? Então, FHS Linux aqui. Com Ctrl R aqui. FHS Linux. E 3 commits foram empurrados. E aqui com de fato o squash da cadeia anterior, né? Então eu fiz um monte de commit. Só que eu fiz um commit a mais. 5 commits poderia ser um só. Aí eu consigo fazer esse squash. Aí vamos ver se ele manteve as alterações. Manteve, ó. Ele deu merge em tudo, né? Pipewire Pulse e less. Então add Pipewire Pulse as hyperlink wizard don't come. Aqui teve um erro de inglês, né? Não é don't. Doesn't. Então eu poderia, por exemplo, fazer um amend
nesse commit em específico, mas aí seria um pouco mais complicado, né? Não sei se eu conseguiria fazer isso, já que já é um comentário do commit. Mesmo assim, vamos ver se a gente consegue. Porque em teoria, o rebase não daria pra fazer isso também? Vamos ver. Git rebase. Desculpa. Interativo, head 3. Vamos ver se o que ele vai me... Ó, eu posso continuar o pique aqui. E como eu fiz pique dos 3, ele detectou que eu não mudei nada. Então... Aqui tem um hash. É 4D, ó. Ele não mudou. Vamos ver se eu der o push ele vai empurrar alguma coisa. Todo está atualizado. Então, vamos ver se tem alguma outra opção aqui. Git rebase head 3. No commit, esse especificamente é refactor. Ele tá como o mais antigo, né? Ele é o mais antigo de fato. Então, será que não tem um comando para... Sabe? Ó, editar. Ó, stop for amending. É isso daqui. Porque o amend ele vai... mudar ele vai reabrir o prompt de mensagens de commit, né? Então aqui eu vou colocar edit. Então muda esse commit aqui. Vamos ver aqui, ó, a hierarquia de hashes. A hierarquia de hashes está 4D 271 76. Git log 4D. Ó, já mudou, ó. O que ele fez? Ah, não, é porque ele está em processo de rebase, né? Então ele de fato desaplicou os commits que estavam na frente, porque certamente eles vão ter outro hash, né? Então, git rebase continue. O que aconteceu aqui? Ele abandonou o processo? Estranho. Vamos ver aqui como é que tá o estado atual. Ó, permanece o mesmo set. Deixa eu ver se eu consigo reaplicar aqui. Então aqui eu vou editar esse commit 4D, né? Ó, stopped at 4D. Então ele parou no 4D. You can amend to commit now with... Ah, entendi. Então se eu não der o amend, ele mantém. Git commit amend. Tá, então aqui tem a mensagem do passado. Correto? Então aqui eu vou corrigir, ó. Doesn't. Salvo. E saio. Aí git rebase continue. Então ele terminou de dar o rebase. E agora vamos ver os hashes, né? Vamos ver os hashes. Ó, os hashes FA6, 6B e 07. Já mudou tudo, tá vendo? Remove hyper. Agora, antes tinha o 271. Agora tem um 27. Agora tem o 6B41. Então, de fato, se eu mudar o passado, eu mudo todo o presente. Os hashes, né? Isso é perigoso. Isso é perigoso. Mas vamos ver. Refresh aqui. Ele não permitiu porque eu tô dando amend, né? Claramente. Ó, já finalizou a mudança. Vamos ver o comentário aqui. Doesn't. Corrigido. Isso é perigoso porque eu tô mudando o hash desses dois aqui, ó. Então, é complicado, né? Mas infelizmente é isso que tem que ser feito no caso de correção de erros de comentários, né? Não é tão recomendado, mas é a vida. Então, é mais ou menos assim que eu mudo o passado no rebase, né?
É mais ou menos assim que eu mudo o passado de vários commits no Rebase. Eu poderia dar o checkout e depois, dentro do checkout, realizar isso daí. Só que eu acredito que o Rebase ele já abarca tudo isso, né? De forma interativa é bem relativamente fácil. Então, é basicamente isso o vídeo. É uma forma de alterar uma cadeia de commits que você já fez, né? Então aqui, agora ele percebe que está no origin main de fato, o 07C. Então, é isso aí. No momento que eu tenho que mudar o passado, eu preciso mudar tudo que vem depois do passado, em termos de hashes, né? E é basicamente isso. Então, o Git Rebase ele vai ter outros subcomandos, né? Que eu não tenho como abarcar tudo nesse vídeo aqui, mas é basicamente usando o Git Rebase para mudar o passado. Especificamente, ordem de commits, número de commits, mensagem dos commits. Então, deu para dar uma boa resumida aqui, né? Então, é isso.